A tão esperada reforma tributária está tramitando no Congresso. O problema é que, do jeito que ela foi apresentada, pode trazer mais prejuízos do que benefícios aos estados e municípios. O setor de serviços também teme ser afetado com impostos mais altos. As discussões sobre a reforma tributária no Brasil se arrastam há quase 30 anos. A dificuldade é chegar a uma proposta que simplifique o pagamento de impostos sem aumentar os tributos. O governo federal sinaliza apoio a uma fusão entre duas PECs, a 45 e a 110, ambas de 2019, que propõem a unificação dos tributos em uma cobrança, o Imposto de Valor Agregado. Os 5 tributos que existem hoje seriam substituídos por 2 IVAs. No lugar do PIS, COFINS e IPI, que são impostos federais, entra a contribuição sobre bens e serviços. No lugar do ICMS, que é estadual, e do ISS, que é municipal, entra o Imposto sobre Bens e Serviços, com gestão compartilhada entre estados e municípios. O modelo que está sendo feito está se centralizando muito as coisas em Brasília. Então, o governo federal quer trazer para si a gestão desses impostos para que eles cheguem para ele e ele faça a divisão, tá? Então, os estados com certeza não estão felizes com isso, os municípios menos ainda, porque é uma forma de usar, talvez como fator político de negociação, o repasse desses recursos aí para estados e municípios, que seria um grande risco. Então, acho que o avanço que nós tivemos em alguns momentos, ele começa a ser desfeito, começa a ser desconfigurado, com essa postura de mais Brasília e menos Brasil. As negociações têm enfrentado cada vez mais resistências, principalmente entre governadores e prefeitos, que correm o risco de perder a autonomia. A mudança pode ferir o pacto federativo e atrasar ainda mais o repasse de arrecadação. Esse conselho federativo que eles querem criar, que seria a substituição dos governos estaduais para um ente estatal, né, um ente do Estado, tomando conta desses recursos. Então, essa é uma primeira visão que muitas pessoas ligadas a essa discussão mais dentro do governo e fora do governo entendem que seria uma perda do poder dos governadores. O que a gente precisa nesse momento no país é menos burocracia e mais efetividade na gestão pública. E como conseguir isso? Trazendo o dinheiro para próximo do cidadão. Então, o imposto ficando no próprio município e não indo para um órgão central, que depois repassa ou diretamente para o município ou fundo a fundo até chegar no município. Porque quando não tem um remédio no posto de saúde, é no município que a pessoa vai reclamar. Quando tem um buraco na rua, é no município que ela vai reclamar. Então, o que a gente precisa? Que seja uma reforma tributária municipalista, valorizando o município, valorizando o cidadão, que é onde as pessoas vivem. Brasília, com todo respeito a Brasília, ela não sabe exatamente a necessidade isolada de cada município e o potencial que existe. Então, ela vai ter uma ideia. Então, eu acho que qualquer critério que for definido de repasse, ele vai ter componentes de injustiça presentes, né? E eu acho que é uma perda grande que nós vamos ter nesse sentido. Os setores de comércio e serviços também estão preocupados. Eles temem uma carga tributária mais alta nas atividades, que pode prejudicar a economia como um todo. Que é um grande risco para a nossa região aqui, que a gente pulsa comércio e serviços certamente. Por outro lado, a questão do volume de impostos a ser pago, que era outra reivindicação, pelo contrário, está dando um efeito contrário. Nós estamos vendo que vai aumentar a carga tributária, que já é alta, tá? De maneira generalizada para todos os setores da economia. A gente precisa, nesse momento, uma desoneração do setor de serviços. Até porque, se você pegar onde as pessoas estão se empregando, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a gente vai partir para o setor de serviços, onde a gente precisa agregar valor, facilitar, desburocratizar, diminuir a carga tributária, a carga de burocracia também em torno desse setor, facilitando e aumentando a geração de renda e emprego no município e no nosso país por consequência. Pela regra, uma proposta de emenda constitucional como a reforma tributária precisa ficar em discussão por até 4 sessões em primeiro turno e 2 sessões em segundo turno.
Os parlamentares se articulam para que o texto seja votado antes do recesso, que começa no dia 17. Só que, para especialistas, um assunto como esse não admite pressa e merece mais discussão. A tributação no Brasil demanda muito tempo. Então, quanto maior você é, mais tempo demanda para você conseguir calcular e entender como é que está sendo a sua tributação na tua empresa. Se você olhar do ponto de vista político, não é a melhor hora, mas já passou da hora da gente fazer essa reforma. Então, agora, independente de quem esteja sentado lá, melhor uma reforma que não é completa do que reforma nenhuma. Porque eu entendo que o Estado brasileiro, administrado da forma que está, não consegue ter grandes recursos para investimento nos próximos 10 anos se não fizer uma reforma tributária. O que a sociedade espera é que essa reforma tributária traga benefícios, tanto em termos de redução da quantidade de impostos, permitindo que as empresas possam ser mais eficazes no seu controle, quanto efetivamente uma redução do que o consumidor paga, ou mesmo que as empresas pagam impostos, e o Brasil continua tendo uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Tem que discutir mais, a sociedade tem que participar mais, ela tem que se inteirar do que está acontecendo para ela poder opinar. Se a coisa continuar como está, não vai ser algo muito legal para ninguém aí, e eu espero realmente que não passe do jeito que está. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.